Fala, meus amores, tudo bom? Está começando mais um programa Thiago Rodrigo Psiquiatra, onde aqui a gente vai falar tudo, mas sobre tudo mesmo, do que tange esquizofrenia, esquizoativo e outras psicoses, para cada vez ajudar mais e mais pessoas com educação em saúde mental. E hoje nós vamos falar sobre como estabilizar a pessoa com o transtorno esquizoafetivo, ok? Mas antes disso, você já se inscreveu aqui no canal? Já deu aquele like? Então curta, compartilhe, se inscreva, comente. Por quê? Porque vai ajudar o YouTube a poder entregar esse vídeo para mais e mais pessoas e com isso salvarmos vidas. Nós vamos salvar famílias que estão presas, que estão sofrendo, sendo destruídas pelo transtorno esquizoafetivo, pela esquizofrenia. Estamos aqui para poder nos unir em prol de vocês, para poder ajudar com a educação de qualidade e que vocês tenham ferramentas para poder enfrentar os desafios de cada dia, beleza? E além disso, se você quiser se capacitar, ser treinado para lidar com todos os desafios que o transtorno esquizoafetivo, que a esquizofrenia colocam na sua vida, você tem que entrar para o TED, que é o meu treinamento de estabilização diária da pessoa com esquizofrenia, o esquizoafetivo, onde eu ensino a você a poder ajudar o seu querido familiar com a esquizofrenia e o esquizoafetivo. Como é isso? Porque você, familiar, tem as chaves nas mãos para poder identificar o processo de recaídas, para você ajudá-lo a ter cada vez mais autonomia, cada vez mais liberdade, cada vez mais independência. Lembre-se que esse paciente, ele fica a maior parte do tempo com você do que com a gente médico e com a equipe multiprofissional. Então, você, familiar, tem que ser treinado para poder estimular esse paciente, essa querida pessoa, a cada dia, a poder melhorar as conexões cerebrais, a poder ver a questão da medicação, a poder ter estímulos de aprendizado e, com isso, ela conseguir se reinserir socialmente. Então, vem comigo nessa jornada de amor e de superação em saúde mental, beleza? E sem perder tempo, vamos falar sobre o transtorno esquizoafetivo. Como você já sabe, o transtorno esquizoafetivo, ele faz parte dos transtornos psicóticos, tá? Ele é o segundo maior representante depois da esquizofrenia. Então, no Brasil, cerca de 600 mil pessoas têm este transtorno. E a diferença com a esquizofrenia é porque é como se fosse uma mistura de transtorno bipolar com a esquizofrenia, ok? Só que ele é predominantemente um transtorno psicótico, ou seja, durante toda a fase dele, durante toda a fase da doença, sempre vai ter os sintomas psicóticos. Os sintomas do humor, eles podem aparecer, né, e ficar um tempo, mas sempre vai ter a psicose, mesmo na ausência da manifestação desses sintomas, tá? Então ele é predominantemente psicótico. E a questão da psicose é o que vai trazer uma maior gravidade para a situação. Então, como é que eu faço para poder ajudar nessa estabilização da pessoa com esquizoafetivo? Primeiro, reforçando, aonde que você lê, seja aqui no nosso canal no YouTube, seja a internet, se vocês ouvirem, lerem sobre esquizofrenia, vai necessariamente, praticamente 100%, você vai conseguir aproveitar para o transtorno esquizoafetivo. Por quê? Porque é o transtorno psicótico, entendeu? Então, a gravidade por si da doença, ela vem com relação ao transtorno psicótico. Então, o mesmo problema que vai encontrar nas pessoas com esquizofrenia, seja questão cognitiva, de memória, questão envolvendo relacionamentos, envolvendo aprendizado, envolvendo relação com a família. Então vai ser bem semelhante com o esquizoafetivo. Então tudo isso que vocês ouvem falar, esquizofrenia, tá? Porque a esquizofrenia é muito mais prevalente. Então vocês vão ouvir falar muito mais da esquizofrenia do que esquizoafetivo. Apesar de serem doenças um pouco distintas, mas o mecanismo de um tratamento, ele é praticamente igual. Então, aproveitem, porque vai ser a mesma coisa, tá? Primeiro, é importante que tenha um diagnóstico correto. Tem muita gente com esquizoafetivo e não sabe que tem. Isso envolve quando você vê pessoas que têm alteração no humor, a pessoa já acha que é o transtorno bipolar, mas tem que tomar um cuidado muito grande. Transtorno bipolar, ele é um transtorno do humor. Então, a prevalência do problema vai ser com relação ao transtorno de humor, que vai ser a parte da mania, é o que a gente decreta o
o diagnóstico, né, que você tem a parte da mania, e pode ter a questão da depressão ao longo do tempo. Então, predominantemente humor. Pode ter sintoma psicótico? Pode ter em algum momento algum sintoma psicótico, mas predominantemente sempre vai ser a questão do humor. A doença inteira, até a pessoa morrer, ela vai ser transtorno do humor. Quando você vem falar do esquizoafetivo e da esquizofrenia, o tempo inteiro vai ser a questão da psicose. Então, por isso que a gente tem que estar de olho na questão, principalmente da psicose, que é o que vai nos orientar na questão do diagnóstico e tratamento. Então, a pessoa foi diagnosticada corretamente, tá? E é uma característica, gente. Se você vê que tem gente com transtorno bipolar, que tem alguma coisa psicose e não melhora com o tratamento, você tem que pensar também em transtorno esquizoafetivo. Então, o diagnóstico vai ajudar muito, beleza? Segundo, estrutura familiar. A família precisa entender a doença, tá? Então, você, familiar, não é algo fácil, tá? Isso impacta tanto o paciente como a família. O paciente não tem culpa disso e vocês também não. Mas tem que aprender, tem que ser treinado para isso, para poder lidar com esses desafios que o transtorno esquizoafetivo coloca na vida da pessoa. Então, pode ter o problema no relacionamento, o isolamento social, dificuldade de aprendizado, dificuldade de raciocínio, a interação com a família, impede a questão do namoro, tá? A pessoa não tem prazer ou interesse. Então, isso você tem esses problemas que acabam atrapalhando bastante a vida da pessoa. Então, você, familiar, vai ter que entender esse processo, saber que se ele estiver sem vontade de fazer as coisas, se ele estiver esquecendo, estiver aparentemente regredindo, que não é necessariamente a culpa do familiar que tá doente. Sim, culpa da doença. É uma doença que atrapalha isso, tá? Então, primeira coisa, a família tem que entender. Porque vocês vão verificar os sintomas, aquilo que está atrapalhando o paciente, vai relatar para o médico para que ele consiga iniciar um tratamento adequado para que a gente consiga estabilizar, tá? Então, medicamento, nesse caso, é um alicerce. Tem que ter medicamento. Medicamento é pro resto da vida. Não existe, atenção, não existe pessoa com esquizofrenia ou esquizoafetivo sem medicamento. Não existe, tá? Se a pessoa falou assim, curou, não precisou mais, é diagnosticado errado. Não tem, então é pro resto da vida, tá? Geralmente o primeiro é o quê? Antipsicótico, tá? Então quem trabalha antipsicótico, por quê? Porque o antipsicótico, ele tem o poder de atuar nas questões da psicose e também pode, por si só, estabilizar o humor. Pode ser que um ou outro possa ter que se acrescentar o quê? Estabilizador de humor, por causa, né, da variação da depressão e quadro de mania. Então pode ser usado, né, o lítio, pode ser usado a lamotrigina, pode ser usado também o ácido valproico. Mas o básico é o antipsicótico. Então, o antipsicótico, por quê? Porque é uma doença psicótica. Esse é o maior problema, diferentemente do transtorno bipolar, que o problema maior sempre vai ser a questão o quê? Do humor, tá? Então, a esquizofrenia é psicótica. Então, tem que ter antipsicótico. Se não tiver antipsicótico, tá errado. Tem que ter antipsicótico, tá? Para manter essa questão da estabilização. O paciente conseguiu se organizar melhor, tá? Não está com o pensamento de morte, está conseguindo dormir melhor, está, né, tendo essa recuperação inicial do socorro que a gente iniciou com os medicamentos. É importante ter o quê? Para manter a estabilidade? Terapia, vai também precisar de terapeuta ocupacional para melhorar a questão da cognição, a atividade física, nutrição, boa noite de sono, o estilo de vida. Aumenta o risco de dependência química. Então, a pessoa com esquizoafetivo aumenta a chance, ou esse risco de ter a dependência química, seja de álcool e de outras drogas, tá? Álcool, cigarro, maconha, cocaína, enfim, todos. Então, é importante que isso seja tratado também, ok? Então, o tratamento medicamentoso, aliado com a estrutura familiar, juntamente com a equipe multiprofissional, vai fazer com que o paciente tenha cada vez mais uma melhoria e mais possibilidades de poder se reinserir socialmente, tá? Então, tem que ter tratamento. Aí muitos perguntam quem é mais grave, né? Esquizofrenia, transtorno bipolar, que é mais difícil. Então, no geral, aonde tem psicose, ele é mais grave, tá? Então, esquizofrenia costuma ser mais grave. Em segundo lugar, o transtorno esquizoafetivo. E o terceiro, o transtorno bipolar, tá? Óbvio que pode ter algumas variações. Tem gente que pode ter o transtorno espectro de esquizofrenia leve, né? E a pessoa tem o transtorno esquizoafetivo, mas está em uso maconha, cocaína, crack, e isso piorar ainda mais a situação, tá? Mas no geral da doença, a esquizofrenia é mais grave. Porém, se a gente não nos atentarmos para a estrutura familiar, para o tratamento correto
correto com o médico e equipe multiprofissional, você não vai conseguir ter a estabilização verdadeira, que essa sim vai ajudar o seu familiar com esquizoafetivo a poder ter a melhora e poder se reinserir socialmente, tá? Então, para manter a questão da estabilidade, estabilizar, primeiro eu tenho que ter um diagnóstico, eu tenho que ter um investimento médico, tá? Eu tenho que ter esse socorro primeiro, tem que ter estrutura familiar, você familiar tem que ser treinado. Você tem que ser treinado para lidar, porque não é fácil, é algo que muda a estrutura da casa, muda a estrutura da família. E se você não estiver preparado, coisas erradas podem acontecer. E a pior coisa é quando a gente vê que tem a chance de poder mudar, tem a chance de poder intervir e ajudar o nosso querido familiar, e a gente não faz. Então, o conhecimento é o que vai salvar. E eu tenho o único treinamento da América Latina para os familiares, pessoas com esquizofrenia, tá? Então, você que é cuidador, né, seja mãe, pai, irmãos, tios, amigos, você que precisa ser treinado para poder lidar, você tem que ir agora na descrição deste vídeo, tá? Que vai ter um link onde você vai se inscrever agora, dá pausa aqui, vá no link, clica, se inscreva e seja parte do TED, que é o treinamento da estabilização diária da pessoa com esquizofrenia e o esquizoafetivo. Vamos unir forças para poder nos ajudarmos a enfrentar essas doenças, tanto tento tirar a paz do lar, tento tirar esse nosso querido familiar do convívio social. Mas a gente tem que intervir, e a gente só vai conseguir intervir se tiver o processo de reabilitação dentro de casa, porque é onde que o familiar passa a maior parte do tempo. Então não é só o remédio. O remédio para o esquizoafetivo, ele é o início dessa jornada, ele é o início do tratamento, mas precisa de um mundo de coisas para ajudar nessa jornada da vida, nessa jornada de amor e superação em transtorno mental, que é o cuidado com a querida pessoa com esquizoafetivo. Então, já clicou aqui, já fez inscrição? Aguardo vocês na minha turma, e se você tem dúvidas, você escreva aqui nos comentários que eu e a minha equipe a gente vai avaliar para poder responder vocês com todo cuidado e carinho. E se você ainda não curtiu, curta, compartilhe, ajude a gente a levar para mais e mais pessoas e ajudarmos a transformar vidas. Um super beijo para vocês, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.